Agora você tem um novo espaço para os seus eventos no Guarujá. Blue Music, no coração da Praia da Enseada, ponto nobre do Guarujá. Conferências, casamentos, aniversários, jantares, confraternizações. Blue Music, um espaço totalmente equipado, com som e luz. Avenida Dom Pedro, 1293, ao lado da pizzaria Michelúcio. Olá, meus amigos do Milk News, estamos uma vez mais com vocês e para mim, como eu digo sempre, é sempre um redobrado prazer. Estamos iniciando mais essa edição com uma série de assuntos que nós temos que colocar em dia, não é? Que a gente vem falando vários assuntos ao longo dos últimos dias, então vamos dar uma atualizada, vamos dar uma balançada nesse balaio para atualizar tudo. Primeiro, o ministro Lewandowski, vocês acompanharam, ele havia prometido entregar entre ontem e hoje a sua revisão. Eu vou explicar. A CPI tem um relator. Depois que o relator apresenta o relatório, e foi o ministro Barbosa, que vocês conhecem bem, o ministro Barbosa entregou, inclusive, não só dentro do prazo, como alguns dias até ele antecipou. Pois bem, mas existe uma outra figura além do relator, que é o revisor do relatório. É tudo para protelar. E quem é o revisor do relator? O ministro Lewandowski. Acontece que ele está muito agastado, entre aspas, com os seus colegas, porque, segundo ele não teria sido avisado de um cronograma estabelecido pelo presidente do Supremo. Isso é pura fantasia, porque ele está sabendo desde o mês passado que ia ser expedido esse cronograma. Ocorre que, muito espertamente, o ministro Lewandowski não foi à reunião em que formalmente foi divulgado o tal cronograma. Se bem que o cronograma já era são só 11. Não é esse negócio de precisa publicar no New York Times. Lógico que não. Todo mundo já estava sabendo desse cronograma. Ocorre que, se o cronograma estabelecido não for à risca, os prazos serão fatais. E os prazos em lei são fatais. E o que vai ocorrer? Ele entrega a revisão, tá? Tem um processo de leitura da revisão, então leva uma sessão. Depois, a lei manda que essa revisão seja publicada. Mas antes tem que publicar primeiro o relatório, 2 dias. Depois publica-se a revisão, mais 2 dias. Estão entendendo a jogada? Quando chegar um pouco mais para frente, se esse rito não for seguido, vai cair no período de recesso. Eles precisam descansar. E eles não abrem mão 24 horas desse período de recesso deles. Eles querem ir embora mesmo. Pois bem, se isto acontecer, mais um mês. Então, o que vai ocorrer? Alguns crimes do mensalão cairão na prescrição. Daí esse desespero todo. É uma jogada. Por que o Lula foi lá com o Gilmar Mendes pedir para empurrar com a barriga para depois da eleição? Para isso. Porque não é porque vai influenciar na eleição, não é nada disso. Porque a maioria dos crimes, porque são vários crimes, formação de quadrilha e tal, poderiam ficar prescritos. É essa a grande jogada do mensalão. E o Lewandowski, que se dizia absolutamente acima dessas injunções políticas, está fazendo o jogo. Tudo leva a crer que esteja fazendo o jogo. Porque ele poderia perfeitamente ontem ter entregue. Agora, a última notícia é que ele encaminhou um ofício ao presidente dizendo que até o final do mês ele vai fazer a entrega. Final do mês, nós estamos no dia 26, 27,
27 nós temos então aí 2 dias de publicação do relatório, então vai dar 29. Mais 2 dias do revisor, vai já dia 1º, né? Primeiro, nós temos um outro empecilho aí nesse meio, porque o ministro Peluso vai cair naquilo que a gente brinca, é chamar de expulsória. Expulsória é o seguinte, ele completa 70 anos, então ele é obrigado a aposentar. Então tem mais essa. E qual seria o voto do Peluso? E qual será o voto do outro que vem? Se não houver o julgamento com 10 minutos, pode dar empate. Tá? Porque dá 5 para cada lado, dá um empate. Daí não tem desempate, que é número par. Isso tudo a população não sabe. São jogadas políticas e questiúnculas jurídicas que põe tudo no mesmo tacho, mexe tudo e estamos combinados assim. Vai ser uma grande pizza, preparem-se para isso. Bem, por falar em pizza, tem também, nós temos que passar aqui a limpo a comissão de ética. Não confundam, por favor, comissão de ética com a CPI do Cachoeira. Tá? São duas coisas absolutamente distintas. A comissão de ética que votaram ontem, anteontem, vocês acompanharam, foi 15-0. 15 votos favoráveis à cassação do Demóstenes Torres. 15 votos, foi a 0, quer dizer, não dá chance para nada. Pois bem, por que 15-0? Porque o voto é aberto. O voto é aberto. Nenhum senador é louco de vir na televisão transmitido o plenário da comissão de ética e dizer, não, voto a favor. Porra, nunca mais ele se elege nem técnico do São Paulo, que o cargo está vago porque o Olhão já deram o boné para ele. Mas então, a situação é essa. Agora, o relatório, aliás, um relatório muito bem feito, muito forte, trazendo inclusive algumas informações que até então eram desconhecidas, agora aprovado por 15-0, vai para o plenário. Lá a coisa é outra. 81 senadores vão votar, eu já disse isso uma vez a vocês. Quer dizer, 80 votos que o presidente não precisa votar no primeiro momento. O senhor Demóstenes, na contabilidade dele, ele vai precisar, para ele ser cassado, serão necessários, então, metade mais um, seria 41 votos. Dizem os passarinhos que habitam ali o plenário que ele está fazendo um trabalho de formiguinha. Todo dia ele visita 2, 3 gabinetes de senador contando uma história pungente, ele chora, ele tá mais magro, ele mostra a radiografia do câncer, ele fala aquelas apelações todas. E alguns estão se emocionando. Como o voto é secreto, não tenham dúvidas que muita gente vai votar contrariamente à cassação. Ele poderá até ser cassado, mas não vai ser 80-0, 40, nada disso. Vai ser meio ali, cabeça a cabeça. Pouca diferença, se for. Não vai ser muito grande coisa, não, porque ele está conseguindo sensibilizar. Ele tem, no mínimo, 10 amigos, não tem? Qualquer um tem. Bom, até o Marcola do PCC tem amigo, por que ele não pode ter 10 amigos? Ele tem alguns que ele prestou favores. Tem aqueles 10 que todo mundo sabe que, por questão de princípio, não votam pela cassação, eles são contra a cassação. Eles têm um argumento de que quem vota para eleger o povo, então só o povo tem direito de tirar. Então, são aqueles filósofos de sempre. Então, ele já conta aí com uns 20 simpatizantes. Se ele conseguir aí convencer mais uma meia dúzia, uns 10 caras, ele pode se livrar, hein? Cuidado. Vai ser difícil, mas não é impossível. Bem, eu quero colocar em dia uma outra coisa, é isso, eu não me conformo. Eu não me conformo, vocês podem, olha, eu sei, eu não quero ser chato, mas eu tenho que trazer assuntos de segurança pública. Eu tenho, porque, gente, esse aqui não é um programa policial, obviamente,
Mas a segurança pública é uma das coisas que mais diretamente interfere na sua vida, interfere no seu direito de ir e vir, que é sagrado esse direito, interfere na vida do seu filho, que tem medo de ir para a escola, interfere na vida da sua mulher, que vai ao supermercado e fica com medo de ser roubada, interfere na sua vida pessoal, que você vai trabalhar pensando na família que pode estar sendo assaltada em casa. Então, a segurança pública interfere diretamente na sua vida, no correr da sua vida. E ela não é tratada, principalmente no estado de São Paulo. Eu sei que eu tenho muitos amigos aí de tempos passados que me criticam, porque eu fico criticando o governo. Não, eu não estou criticando o governo. Aliás, eu critico esse e outros que já passaram e outros que virão, tá? A segurança pública não é tratada com a devida atenção para um problema tão... E vem, pelo amor de Deus, eu não consigo entender. Eu disse outro dia aqui, está na hora da sociedade, sabe, agir e exigir uma política de segurança, participar de uma política de segurança. Porque essa medida é tão ridícula que não serve para ser tema de jardim de infância. Ah, vamos fazer policiamento solidário. Ai, para, governador. Meu São Judas de Botequim, não faça isso. Não faça isso com a sua história. Não faça isso com o seu passado. Não se deixe curvar por uma injunção política, mantendo a cúpula da Secretaria de Segurança Pública para fazer de bonzinho para o seu Serra. Eu sei o que se passa aí. Não se esqueçam que eu já transitei aí dentro. Sabe, eu sei a figura do chamado inimigo íntimo. Eu sei o que é isso. E não é porque o Ferreira Pinto, secretário de Segurança, é amigo do Serra, foi indicado pelo Serra, foi engolido goela abaixo pelo Alckmin e é mantido até hoje em detrimento da população. O senhor não tem o direito de fazer isso com a população. Os índices de criminalidade todos subiram. Antigamente, o seu secretário dizia, mas caiu um homicídio. Nem isso mais caiu. E homicídio, como eu já disse, é o crime que menos depende da ação da segurança pública. Aumentou furto, aumentou latrocínio e agora estão matando polícia. E a desfaçatez é tão grande que a Polícia Militar diz o seguinte, 40 mortos, 40 policiais mortos de janeiro a maio. 40. E sabe o que dizem? Mas apenas 10 com sintomas de execução. Aos outros 30, foi por quê então? Colapso cardíaco, o que é? Febre amarela? É de uma ridiculeza atroz, sabe? Eu vou estourar, não adianta você ficar me dando, eu vou estourar assim. Não é possível. Eu acho que deve haver uma solidariedade, sim, em matéria de segurança. E eu posso elencar para vocês 200 fatores que podem auxiliar na sua segurança. Por exemplo, quer ver uma coisa? Vocês vão dizer, pô, parece loucura. Não é não. Instala um botão de campainha no seu banheiro. Uma campainha para tocar no quintal do seu vizinho. Você vai ver se não pode te ajudar. Porque o ladrão, a primeira coisa, depois a família toda dentro do banheiro e toca. Você toca a campainha lá e chama o seu vizinho. E assim como essa, tem centenas. Isso sim, é solidário. Agora, esses conselhos serem dados pelo governador, isso é troca de gentileza entre vizinhos. Não pode ser isso considerando uma política de governo de segurança pública, meu Deus. Será que eu tenho que ficar aqui? E depois outra. Enquanto isso, fica brincando de coisinha. Vocês sabem de uma coisa, ô população? A polícia militar, eu recebi vários aqui, claro que eu não vou dizer quem é. Vários policiais. Eles estão trocando colete, porque a secretaria não tem colete. Estão fazendo rodízio de colete, tem coisa mais absurda. Com todo respeito ao meu querido estado da Paraíba, se isso estivesse acontecendo na Paraíba, um estado que luta com dificuldade, que tem
uma arrecadação pequena, mas o Estado de São Paulo, o segundo orçamento da nação, com superávit em caixa, porque a mentalidade do nosso governador é de banquinho, é de bancário, não é de banqueiro. Tem que dar lucro. O Estado não é para dar lucro, não é banco. Faltar colete? Ah, não é falta de dinheiro, é atraso na entrega, é falta de planejamento. O mínimo. Isso é falta de administração. É falta de vergonha. Ou será que alguém não quis dar os 10%? Ou preciso dizer mais coisas? Ah, não, para. Olha, graças a Deus uma notícia boa. Aquela menina que estava desaparecida, que desapareceu na igreja, Brenda, já foi localizada. E não por ação policial. Foi um jovem, muito observador, viu a menina, lembrou, morava perto, saiu correndo atrás, o homem que estava com a criança no colo colocou a criança e fugiu, ele pegou a criança, daí chamou a polícia. Foi a população. Aí um exemplo típico de segurança solidária. Muito obrigado pela sua atenção. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, pela TV Guarujá, 1h30 da tarde às 5h30. E pela internet a qualquer momento. Entra lá, vai ver um cara brabo lá. Até amanhã. Agora você tem um novo espaço para os seus eventos no Guarujá. Blue Music, no coração da Praia da Enseada, ponto nobre do Guarujá. Conferências, casamentos, aniversários, jantares, confraternizações. Blue Music, um espaço totalmente equipado, com som e luz. Avenida Dom Pedro, 1293, ao lado da pizzaria Michelúcio.